Olá! Dando continuidade ao curso de Extensão em Cefaleia para o ginecologista, a aula de hoje é Epidemiologia Geral da Cefaleia. Nós temos uma classificação internacional de cefaleia que contempla aí 200 tipos de dores de cabeça. Elas estão na classificação internacional de 2018. Aí nós temos ali as cefaleias primárias, então migrânia ou enxaqueca, que são sinônimos, cefaleia tipo tensional, cefaleia trigêmina autonômica e outras cefaleias primárias. E nós temos as cefaleias secundárias. E aí, entrando na epidemiologia, falando da cefaleia mais prevalente do mundo, vamos falar da cefaleia tipo tensional. Então, a cefaleia tipo tensional, ela tem uma prevalência de um ano na Europa de 80%, na Ásia e nas Américas 20% a 30%, na África e Oriente Médio de 3% a 20%. E aí nós dividimos, segundo a frequência, cefaleia tipo tensional em episódica e crônica. Qual é o diferencial? Episódica é a dor que acontece até 14 dias por mês. Crônica é a dor que acontece 15 ou mais dias por mês. Então, estudos da Europa mostrando frequência, prevalência de cefaleia tipo tensional episódica de 52,8% e crônica de 2,3%. Dinamarca, episódica 74 a 86,5%. A infrequente é quando ela é muito pouco frequente, a pessoa tem uma, duas ali por mês, 59%. Frequente, 24% a 37%. E crônica, 2% a 4%. Alemanha, 2012, episódica 13% e crônica 0,5%. Com certeza, é bem menor o percentual de pacientes que chegam nessa cronificação. Noruega, episódica 26% e crônica 2,4%. América do Norte, Estados Unidos, episódica 38% e crônica 2,2%. Predomínio aumenta com o aumento do nível educacional, predomínio em caucasianos. Canadá, episódica 20%. América do Sul, episódica 24% no Chile e crônica 2,6%. Na Ásia, episódica de 10% a 26%, crônica de 1,5% a 3,2% e mais prevalente em áreas urbanas, não tem relação com o nível educacional. Oriente Médio, episódica 10%, crônica 3,5% e Arábia Saudita 3,1%. África do Sul, episódica 7%, crônica 0,4% e Etiópia, a crônica 1,7%. Brasil, temos um estudo do professor Luiz Paulo Queiroz, de 2009, populacional, que estudou 3.848 pessoas e 2.307 mulheres. Aí nós verificamos que a cefaleia tipo tensional episódica, a prevalência foi de 13% e a crônica 0,8%. Idade foi entre 18 e 29 anos, maior predomínio em homens, 1,6 mais vezes nos homens, com nível educacional mais elevado. Lembrar que em algumas casuísticas prevalece mais na mulher. E nos pacientes mais idosos, acima de 65 anos, 25% de homens e 27% de mulheres nos Estados Unidos, então mais mulheres. Crianças e adolescentes. A cefaleia tipo tensional episódica ocorreu de 10% a 25% em crianças e 1,5% de cefaleia tipo tensional crônica. No Brasil, na população maior de 65 anos, 33% a prevalência de um ano. Não decresce significativamente com a idade. Se a pessoa tem a primeira crise depois dessa idade, precisa investigar se é apenas cefaleia tipo tensional. Em crianças e adolescentes, 72% ocorre em crianças e adolescentes, na idade, então, entre 10 a 18 anos, com predomínio feminino. E a epidemiologia da migrânia, da enxaqueca. Pegando aí uma população em 2020 de 212 milhões de brasileiros,
No mundo, nós temos mais de 1 bilhão de pessoas com enxaqueca, que são 15 a 18% da população. No país, nós temos aí 31 milhões de brasileiros com enxaqueca, sendo 15% de mulheres, mais ou menos 5 a 6% dos homens. E a crônica acontece em 6,9%, que são aí 14 milhões de pessoas com enxaqueca crônica. Também, por definição, é aquela que acontece 15 ou mais dias por mês. 3 vezes mais mulheres, 9 a 10% de crianças. Ocorre aí em 20 milhões de crianças. Então, epidemiologia por país. Então, Brasil, 15,8%, Etiópia, 3%, Estados Unidos, de 8 a 12%, Reino Unido, 8%. Então, é uma proporção alta. De qualquer forma, a contagem global acaba sendo bem alta. Então, prevalência de um ano varia de 8,4% a 28%. Isso varia mesmo com relação à cefaleia tipo tensional por conta das metodologias dos estudos. Então, aqui nós vemos aqui América Central e do Sul com 9%, Estados Unidos 13%, mas nós temos aquele estudo do Brasil com 15%, Europa aqui 15%, Ásia 9%, África 5%, Austrália 22%. Aí vamos pegar a prevalência de um ano. Japão aqui 8,4%. Tem essa estatística que saiu agora em 2021, prevalência ao longo da vida, 56,6%. Europa em um ano, 12 a 28%. Na Inglaterra, 14%. Na Áustria, 10%. Estados Unidos, de 11 a 12,6%. Canadá, prevalência de um ano, 14%. Coreia, 22%. Porto Rico, 13%. E Suécia, 13,2%. Brasil, o mesmo estudo populacional citado na dor de cabeça tipo tensional, novamente de 2006 a 2007, 3.848 pessoas estudadas e foram pessoas entre 18 e 79 anos, mais de 2.000 pessoas e mais de 2.000 mulheres. A migrânia, a prevalência de migrânia foi 15,2%. A idade, 18 a 39 anos, mulheres, então, 20,9% e homens, 9,3%. Pessoas com nível educacional mais alto tiveram mais enxaqueca. Por estado, foi interessante, Porto Alegre, 16%, Florianópolis, 22%, Ribeirão Preto, representando aí o estado de São Paulo, foi 21%, Pelotas, 10% e Marília, 12%. A prevalência de enxaqueca na infância, no período de vida, prevalência de tempo de vida, não é o nosso foco, mas nós temos aí uma alta prevalência de enxaqueca em crianças. Brasil, 9,9%, Portugal, 8,8%. Então, varia entre 5% e 10% de crianças sofrendo de enxaqueca. E quanto à epidemiologia do impacto mundial, tanto da migrânia quanto da cefaleia tipo tensional, porque epidemiologia tem vários aspectos que não são somente a prevalência. Então, esse estudo sobre as doenças mais incapacitantes, prevalentes e a mortalidade, que é o Global Impact of Disease, ele mostra realmente que a doença mais prevalente neurológica é o AVC, e mais também impactante no sentido de mortalidade. A segunda doença mais prevalente e incapacitante é a migrânia, a enxaqueca, em segundo lugar. Aqui por país, nós temos a manutenção de que o AVC, o acidente vascular cerebral, é a primeira causa de impactar as pessoas e a segunda mais impactante é a migrânia. Então, muitos não têm essa ideia de que a migrânia é altamente incapacitante na vida das pessoas. Aqui é um estudo de impacto dos Estados Unidos, de 90 a 2017. O que ele mostrou é que a prevalência de migrânia ao longo de todos esses anos se mantém estável, mas a incidência, o número de casos novos, tem aumentado nos últimos anos. A cefaleia tipo tensional também mantém uma prevalência estável, mas que também apresenta um aumento na incidência de casos novos por ano ao longo desses anos. Nesse mesmo estudo americano, dentre os distúrbios neurológicos estudados,
nós temos os 5 mais prevalentes. E nesse caso, o mais prevalente, o distúrbio mais prevalente foi a cefaleia tipo tensional. A enxaqueca foi em segundo lugar, o AVC ficou em terceiro, e aí em quarto lugar, doença de Alzheimer e outras demências, e problemas na medula espinal ficou em quinto lugar. Os cinco distúrbios mais incapacitantes e assim mais incidentes foram. Então a incidência realmente que aumentou ao longo dos anos foi cefaleia tipo tensional e enxaqueca. Aí trauma de crânio é que aumentou, acidente vascular e a demência de Alzheimer. Quanto à epidemiologia da evolução longitudinal, porque a nossa pergunta é, mas quem tem enxaqueca ou cefaleia tipo tensional, ela melhora, cura? A gente sabe que não tem cura, mas como é a evolução ao longo do tempo? Nós temos poucos estudos mostrando esse tipo de acompanhamento. Mas vamos lá, o que nós temos na literatura é que parece que a migrânia realmente ela diminui com a idade e o desfecho de melhora espontânea pode acontecer sim. Então, o primeiro estudo, esse que foi ao longo de 12 anos, mostrou que a migrânia ao longo desse período, que ele partiu aí de 1989 para frente, 42% dos indivíduos tiveram remissão, então realmente é um percentual considerável, 38% tiveram cefaleias menos frequentes ao longo do tempo, 20% tiveram cefaleias mais frequentes. É um percentual considerável diante do percentual que nós temos de pacientes com enxaqueca. Então, o prognóstico pior ele foi associado com alta frequência da enxaqueca, de migrânia no início da doença, na linha de base, e idade de início mais jovem do que 20 anos. Então, quanto mais nova a pessoa é, e quanto maior a frequência logo de entrada, de início da doença, isso é um pior prognóstico. E a cefaleia tipo tensional? Na cefaleia tipo tensional, o estudo longitudinal mostra que 45% dos indivíduos tiveram remissão, então é bastante, quase metade, e 16% foi observada a transformação em cefaleia tipo tensional crônica. Aqui a curva, as mulheres têm mais do que os homens e perto dos 80 anos cai realmente essa prevalência, os homens também, mas a prevalência ainda permanece maior nas mulheres, mesmo aos 80 anos. O estudo 2, longitudinal, mostra em relação à migrânia ao longo de 10 anos, 2003, esse estudo. 37% dos pacientes, ao longo de 10 anos, ainda preenchiam critérios para enxaqueca. 18% preenchia critérios para outras cefaleias episódicas, então a frequência não tão alta. O restante apresentou completa remissão, que é a nossa pergunta, cura? Ela remite porque tem fundo genético, então ela pode não, a pessoa pode não ter mais, mas sempre nós sabemos que existe a genética ali para a pessoa desencadear novas crises, então é sempre bom ficar de olho se essa pessoa tiver realmente em acompanhamento médico. Em homens e em indivíduos mais velhos, a remissão ou evolução para uma forma menos grave foi mais frequente, então as mulheres evoluem pior, isso é fato. Com relação à migrânia e cefaleia tipo tensional, um estudo longitudinal identificou que a minoria dos indivíduos deteriora com o tempo, com o aumento da frequência das cefaleias, que seria a migrânia crônica ou cefaleia crônica diária, que é o terror aí dos neurologistas. O fator de risco para essa piora, alto grau de uso de drogas analgésicas, descrito aí em 3/4 dos casos, analgésicos, cafeína, triptanos. Então isso realmente, o uso de analgésicos, anti-inflamatórios, triptanos é um fator de risco para a cronificação da cefaleia. E aí realmente isso leva a uma piora importante e é mais difícil tratar a cefaleia crônica. A cefaleia tipo tensional, ela também pode evoluir para uma forma crônica. E falando um pouco de cefaleia crônica, nós vamos ver ao longo do curso, mas falando um pouco de cefaleia crônica, a prevalência geral de cefaleia crônica na população está entre 4% e 6%. O estudo brasileiro mostrou 6,9%, um pouco acima da média mundial. A cefaleia tipo tensional crônica, ela é mais frequente do que a migrânia crônica em alguns relatos. A proporção de remissão em um ano foi de 14% na amostra populacional geral. E aí o fator associado com o pior prognóstico é o que nós já falamos, a idade mais avançada, a longa duração da dor de cabeça crônica e o uso excessivo de medicação.
Com relação aos aspectos epidemiológicos da associação entre migrânia e cefaleia tipo tensional no mesmo paciente, estudos populacionais mostram que entre 1 e 83% dos pacientes com migrânia apresentam também cefaleia tipo tensional. 62% dos pacientes com migrânia também apresentam cefaleia tipo tensional. 25% dos pacientes com cefaleia tipo tensional também apresentam migrânia. São 2 estudos aqui e eles fizeram o andar da carruagem. Eles fizeram a cefaleia tipo tensional que apresenta migrânia e migrânia que apresenta cefaleia tipo tensional. A prevalência da migrânia sem aura é maior do que a com aura. A prevalência total de migrânia varia entre 10% e 15%. A migrânia com aura fica em torno de 4%, a migrânia sem aura em torno de 10%. Lembrando que migrânia com aura é aquela dor que apresenta fenômenos visuais ou fenômenos parestésicos ou alteração de fala. E os Estados Unidos fizeram um estudo chamado CAMEL, que é um estudo também longitudinal americano, mostrando dados muito interessantes. Foram 15 meses de acompanhamento, cada 3 meses, quase 17 mil indivíduos incluídos. Migrânia episódica, 91%. Migrânia crônica, 8,8%, um pouco acima também da média que nós tínhamos comentado. Nós verificamos que as pessoas com migrânia crônica, em relação à migrânia episódica, experimentaram um maior impacto da cefaleia nas atividades de vida diária, um custo direto maior, uma maior utilização de cuidados de saúde, uma menor qualidade de vida e maiores proporções de comorbidades. Inclusive, maior impacto nós mostramos aqui com esse questionário MAIDAS, que é um questionário de impacto da cefaleia, como que é alto na migrânia crônica esse percentual de 70 versus esse 22,2. E com relação ao predomínio do CAMEL, as mulheres têm mais enxaqueca crônica também do que os homens. Novamente, ainda nesse estudo, comparados com a migrânia episódica, as pessoas com migrânia crônica eram mais mulheres da raça branca, mais obesos, tinham mais membros da família com cefaleia, geralmente eram indivíduos casados ou em união estável, geralmente indivíduos com menor nível educacional, geralmente pessoas também que trabalhavam menos por conta da incapacitação. Os salários dessas pessoas eram menores, tinham mais incapacidade por migrânia, tinham maiores proporções de depressão e de ansiedade. E aqui está mostrando a questão salarial dessas pessoas e impacto econômico. Então, um resumo da epidemiologia da enxaqueca e da cefaleia tipo tensional. Como que seria a questão da evolução ao longo do tempo? Então, a enxaqueca ela afeta 15% da população, cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo. Mais comum entre mulheres do que em homens. A cada ano, 6 a 15% dos homens adultos e 14 a 35% das mulheres sofrem pelo menos uma crise de enxaqueca. É muito alta essa prevalência. Enxaqueca crônica afeta entre 1,4% e 2,4% da população. A prevalência varia significativamente com a idade. A idade mais comum para o início de enxaqueca é entre os 15 e os 24 anos de idade e são mais frequentes nas pessoas entre 35 e 45. A condição afeta 1,7% das crianças com 7 anos, 3,9% das crianças entre 7 e 15 anos de idade. Entre as mulheres, a enxaqueca sem aura é mais comum do que a com aura, embora entre os homens a frequência seja idêntica. Os sintomas geralmente se agravam durante a perimenopausa e diminui a gravidade a partir daí. Embora 2/3 dos idosos os sintomas desapareçam, em 2/3 dos idosos esses sintomas desapareçam, entre 3 e 10% esses sintomas são persistentes. Antes da puberdade, a condição é mais comum nos homens, ou até igual à prevalência. Durante a adolescência, há uma virada, a enxaqueca torna-se progressivamente mais comum entre as mulheres. Em idosos, a condição é 2 vezes mais comum em mulheres do que em homens, então permanecem as diferenças até o final da vida. E a cefaleia tipo tensional?
Ela apresenta-se ao longo da vida na população geral com uma prevalência de 30% a 78%. Nós visualizamos que é muito variável essa prevalência, e aí fazendo uma média aí 30% a 78%. Estudos ingleses mostram que a cefaleia tipo tensional representa 69% das dores de cabeça. Geralmente ela se inicia na adolescência, atingindo um pico por volta dos 30 anos. Manifesta-se predominantemente em mulheres, porém não em todos os estudos, em uma proporção aí de 3 para 2 homens, 3 mulheres para 2 homens. Fato provavelmente decorrente de fatores hormonais, porém é preciso falar aqui que a cefaleia tipo tensional sofre muito menos impacto da questão hormonal. Os hormônios, então, interferem menos na tensional e entre crianças e adolescentes representa a forma mais comum de cefaleia primária. Em relação a outras cefaleias primárias existentes na própria classificação. A cefaleia primária da tosse, ela acontece, que é uma dor que aparece quando o paciente ele tosse e sente a dor de cabeça. Ela acontece aí em 1%. Ela afeta mais homens acima de 40 anos. A cefaleia primária do exercício ocorre em torno de 10% da população. Ocorre mais comumente nos homens. A cefaleia primária relacionada com a atividade sexual ocorre mais ou menos em 1% da população e é mais comum nos homens. A cefaleia primária empontada ou idiopática enfacada, que parece realmente que tem uma martelada, na verdade uma pontada, algo pontiagudo na cabeça, ela predomina nas mulheres e ainda também porque é associada à migrânia. Então, predomina em mulheres e é associada à migrânia, então acaba que ela tem a prevalência realmente maior nas mulheres. E a cefaleia hípnica, que é uma dor de cabeça que acorda o paciente na madrugada, é precipitada pelo sono, ele acorda com uma forte dor de cabeça, acontece depois dos 50 anos. É rara, ela acontece entre 0,07 a 0,1% da população, a média aí seria 61 anos e ela é mais comum nas mulheres. Ocorre então aí na madrugada. E a cefaleia em salvas? A prevalência é de 0,1 a 0,4% da população. A relação homem e mulher é 3,5 a 7 para 1, então predomina muito mais nos homens. A idade de início dos sintomas entre os 20 e 30 anos de idade, ela é rara antes dos 10 anos. A prevalência está entre 120 e 300 por 100 mil pessoas na população geral e existe uma possibilidade de história familiar de 3 a 20%. A hemicrânia paroxística, que é parecida com as salvas, ela tem uma prevalência maior no sexo feminino. Ela comete aí cerca de 1 em 50 mil, entre 50 mil pessoas na população geral. E aí nós falamos que, então, 1 a cada 50 mil apresenta alguma forma de hemicrânia paroxística. Predomínio feminino, geralmente entre os 20 e 30 anos, não tem ligação familiar, e a crônica, que é aquela que o paciente apresenta dor todos os dias, é mais comum. Quanto à procura pelo médico, diagnóstico mais tratamento, epidemiologia do que acontece no mundo. Então, nós sabemos que as pessoas com cefaleia procuram pouco atendimento médico para sua dor. Aqui é um estudo de tese de mestrado, meu estudo, e ele mostrou que realmente 40% de pessoas procuravam atendimento médico por causa da cefaleia. Nós temos na literatura de 16% a 40%, então a procura pelo atendimento médico é considerada baixa. Quem procura mais atendimento são as mulheres, aí com quase 60% as mulheres procuram mais. E outro problema grave que acontece com a enxaqueca é que nós temos 1 bilhão de pessoas no mundo e desses 1 bi, nós teríamos aí que tem condições, que precisam, que tem indicação de tratamento preventivo, são 40%. Então é muita gente que anda pela vida sem saber que tem tratamento e aí acaba cronificando a dor. Esse estudo populacional mostra bem essa realidade, também é um estudo americano de 2004, com quase 20 mil pacientes com enxaqueca. E os autores, eles constataram que 44% dessas pessoas nunca receberam um diagnóstico médico de enxaqueca.
Então ela é subdiagnosticada, isso faz com que ocorra um tratamento inadequado. Mas mesmo quando é diagnosticada, somente 26% receberam medicação profilática, que é a ideal para o tratamento. E aí muitos descontinuam o tratamento. E somente 12% dos entrevistados eram usuários de medicação profilática naquele momento. Quanto às cefaleias secundárias. Cefaleias secundárias, como o próprio nome fala, ela é secundária a algum problema de saúde. Então, a epidemiologia vai variar de acordo com o problema de base. Então, etiologias nós podemos ter aí infecciosas, inflamatórias, parasitárias, traumáticas, vasculares, metabólicas e outras. Então, prevalência de acordo com a doença de base. Nós temos todas essas cefaleias secundárias e mais as nevralgias cranianas. Então, por trauma, por AVC, por um transtorno intracraniano não vascular, nós vamos ter uma aula sobre toda a classificação, por transtornos da homeostase, por transtornos faciais, por transtorno psiquiátrico e nevralgias cranianas. No geral, o que nós precisamos ter ideia? Que as primárias são muito mais prevalentes. Então, aqui é um estudo que tentou reunir como que nós conseguiríamos visualizar essa questão das cefaleias. Então, a migrânia aí com 15%, a cefaleia tipo tensional com 66%, a crônica salvas, por compressão externa, uma outra entidade, quando é uma tiara, um óculos, ele causa dor, por estímulo frio, benigna da tosse, do exercício. E dos 5 a 10% que restam, diante de todas essas que são as primárias, as secundárias mais comuns, da ressaca, 72%, da febre, 63%, metabólica por hipoglicemia, um outro problema metabólico, nariz e seios paranasais 15%, também colabora com um percentual razoável, pós-traumática 4%, drogas 3%, cefaleia por problema de refração ou glaucoma 3% e da coluna 1%. Então, esse slide ele é interessante para termos uma visão geral de como é que anda essa prevalência de cefaleias primárias e secundárias. Para concluir esta aula, então, migrânia é a cefaleia mais estudada e mais prevalente nas clínicas especializadas e mesmo na clínica médica. A cefaleia tipo tensional, ela é muito prevalente, mas ela demanda menos procura pelo médico. As secundárias, no geral, são raras, mas aqui estão as causas letais, que é preciso ficar alerta. A migrânia demanda muita incapacitação e, por isso mesmo, necessita ser tratada adequadamente. A necessidade de que as mulheres tenham um fator de risco de tratamento, já que cronificam mais e têm muito mais migrânia do que os homens. Agradeço a atenção.